Olá, Sensors, tudo bom? Lucas aqui. Pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês sobre a personalização das categorias dentro do SenseBoard, né, das classificações. Então, em um vídeo anterior aqui que tem dentro do nosso acervo, eu expliquei tudo sobre cada uma das categorias, das classificações, uma a uma, que são as categorias meio que padrões do SenseBoard. Mas você também consegue, em determinados locais ali, tá criando novas categorias ou criando filhas, né, subcategorias dessas que a gente acabou de falar anteriormente, tá? Eu vou explicar para vocês como fazer isso, né, da melhor maneira possível e o que dá ou o que não dá para ser feito, ok? Então a gente vai criar uma categoria praticamente de cada uma dessas mães que a gente fez aqui, até para que a gente sinta ali mais ou menos como que funciona, beleza? Como que a gente acessa esse local aqui no SenseBoard? Então, aqui no SenseBoard, no canto superior direito, onde está meu nome aqui, Lucas, a gente vai clicar, vai descer uma tabelinha aqui, e a gente vai achar classificações. Cliquei nas classificações, normalmente, né, quando você não tem nenhuma, vai aparecer essa tela, ainda não foram feitas nenhuma classificação. E a gente vai clicar aqui em cadastrar. Cliquei em cadastrar, galera, a gente vai criar uma categoria. Tá? Então a gente precisa colocar o nome, precisa colocar o tipo, precisa colocar a categoria em questão e a sub. O nome é o nome da categoria que você vai querer colocar. Tá? Então posso vir aqui e colocar pizza, que eu compro para o pessoal que fica após o horário aqui e a gente fica trabalhando. Então aqui no nome a gente não tem muita especificação que você precisa colocar de uma maneira correta, XPTO. Não, você coloca da melhor maneira que te atende. Só é obrigatório colocar um nome. No tipo, a gente tem 6 tipos de lançamento aqui dentro do SenseBoard, que é atrelado a uma categoria, né, uma classificação. A gente tem a depreciação, que como eu expliquei anteriormente, é um valor que é de depreciação, né, a desvalorização de um ativo que você tem. Entrada, que é o valor de entrada normal. Só que por que tem entrada e entrada não classificada? Entrada, pessoal, propriamente dito, ela vai impactar demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado e balanço patrimonial. Tá? Necessariamente. Tá? Tirando algumas categorias que você vai criar sub de categorias que não entram em um desses demonstrativos. Que aí, se você quer saber qual é, assiste a aula de classificações. E entrada não classificada é uma categorização que não entra no DRE, mas ela entra no fluxo de caixa e no balanço. Ok? O neutro, ele se auto-explica, né? O lançamento ele fica neutro, ele não contabiliza em nada. E a saída e saída não classificada é o mesmo propósito da entrada e entrada não classificada. A saída, ela entra no DRE, fluxo de caixa e balanço. E a não classificada, ela só entra no fluxo de caixa e no balanço. Beleza? Necessariamente você precisa escolher uma dessas para estar fazendo a categorização criando, né, uma nova categoria. Tá? Então eu vou começar aqui na parte de receita. Deixa eu ver como que está aqui a categoria. Em ativo intangível, que é a parte do ativo lá que a gente fez. E vou criar aqui SenseBoard, por exemplo. No ativo intangível, como a gente sabe, quando a gente compra um ativo, ele só entra no meu fluxo de caixa e no meu demonstrativo no meu balanço patrimonial, perdão. Então, como é uma compra, eu vou colocar aqui uma saída não classificada e eu vou selecionar aqui o ativo. Eu ainda assim consigo colocá-lo dentro de alguma subcategoria que já exista padrão dentro do SenseBoard, como vocês viram aqui, tá bom? Então, posso vir aqui e cadastrar. É bem simples. Como que ela vai aparecer aqui para você dentro dos seus demonstrativos? Como é uma categoria que só aparece no DFC, deixa eu abrir aqui o demonstrativo de fluxo de caixa. Ela vai estar aqui na compra de ativo. Sempre ela vai aparecer dessa forma aqui, ó. Vai estar ativo intangível como pai e SenseBoard como filho aqui, sempre com a flechinha, tá? Então, tudo que tiver flechinha aqui é uma subcategoria do ativo intangível, nesse caso. Beleza? Show de bola.
O que eu devo me atentar aqui? Então, me atentar na categoria que entra ou não no DRE. Tem que me atentar no tipo de categoria que eu vou estar colocando. Então, se eu colocar ela como uma subcategoria de algum lugar, por exemplo, a subcategoria de investimento, de financiamento. O financiamento ela só entra no fluxo de caixa e no balanço. Então, tem que me atentar em colocar só no fluxo de caixa e no balanço. CMV. Pô, CMV é uma categoria que só entra no DRE e no balanço. Então, por mais que eu coloque algum tipo aqui, coloco saída ou saída não classificada, ela nunca vai aparecer no fluxo de caixa, tá bom? Lucas, consigo cadastrar aqui uma categoria dentro de... sem ter uma sub alocada? Consegue. Aonde você não vai conseguir fazer isso? Vai ser dentro de despesas e receitas financeiras e custo do produto vendido. Por uma questão lógica de cálculo que a gente tem aqui dentro do sistema. Mas você consegue criar uma subcategoria dentro dessas. Então, por exemplo, Lucas, quero colocar aqui, eu sou uma indústria de calçados e eu tenho couro aqui que eu compro para fazer meu calçado, eu preciso colocar dentro do CMV. Então, eu vou vir aqui, é uma saída, é um custo do produto vendido, e aqui eu quero colocar dentro do CMV, ou não, quero criar uma sem sub, né? Quero criar dentro do CMV. Ele não vai deixar. Tá? Então, eu preciso selecionar aqui no CMV para ele conseguir deixar eu criar e segmentar o meu CMV ali dentro do negócio. Beleza? Pessoal, aqui a gente consegue fazer uma segmentação por todas as categorias pais do sistema. Você consegue criar e alocar novas categorias. Então, praticamente o céu é o limite. Muitas empresas que entram aqui, a gente acaba personalizando muito o sistema para deixar da forma que a empresa queira ver, né? Principalmente na parte do SenseBoard. A gente dá um parecer técnico, né? Porque os nossos integradores aqui têm um parecer técnico financeiro do que deve ou não ser feito, mas a gente vai ajustando da forma que melhor fica para o negócio, melhor fica para a empresa, melhor fica para a sua gestão. Ok? Então, não existe limite assim para você fazer novas categorias, fazer novas subs, abrir mais o seu demonstrativo de resultado, o fluxo de caixa. A gente só alerta para que, poxa, se você tiver um negócio muito extenso, vai dificultar muito mais a sua análise ali fácil da informação. Mas a gente sabe que quanto mais informação a gente tiver, mais detalhamento, mais poderoso fica ali a nossa tomada de ação, o nosso resultado ali com base nessa informação. Beleza? Recomendações aqui, pessoal. A gente travou diversas vezes já criar subcategoria da subcategoria. Então, como eu criei o couro aqui, né? Eu criei o couro, aí eu vou criar pele. Vou colocar saída. Custo do produto. E aqui no couro, né? Couro. Cadastrar. Ele permite você fazer isso, né? Você fazer esse cadastro. Mas tomem cuidado, porque você pode estar quebrando aqui algumas questões do sistema, tá? A gente não recomenda fazer isso. A gente não conseguiu tirar por algumas práticas que a gente conseguiu trabalhar aqui, mas não é recomendável que você utilize dessa forma, tá bom? Você pode acabar comprometendo ali o cálculo de alguns demonstrativos, ok? Feito isso, galera, eu acredito que seja bem prático essa etapa aqui. A gente consegue fazer a edição das categorizações, caso necessário, né? Então é legal que você consegue brincar aqui, simular, ver como que vai ficar. A gente consegue pesquisar também elas, caso você tenha uma extensão maior aqui de categorias, né? Tenha 100 categorias, tem alguns clientes nossos que já passaram por aqui, tem 400 categorias personalizadas. Então a gente consegue buscar aqui para fazer uma melhor gestão. E aqui você consegue dar a sua cara, né? A cara do seu negócio para dentro do SenseBoard, ok? Pessoal, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que você acha legal da gente estar abordando de uma outra maneira, entre em contato com a gente, deixa um comentário, entre em contato com o suporte e a gente vai conversando ao longo das outras aulas. Beleza? Até mais!